Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A gente já mostrou aqui no Jornal da Record um golpe em que os estelionatários fingem ser advogados e entram em contato com os clientes para pedir pagamento, para dizer que ganharam as ações, vitórias na justiça. É verdade, Mariana, eles têm todas as informações, todas mesmo. Tem foto do processo, tem cópia de processo, foto dos advogados. Tudo. Todos os detalhes. E aí você se pergunta como é que isso é possível. Acontece que esses criminosos usam robôs para ter acesso a milhares e milhares de ações judiciais e aos dados das pessoas envolvidas. Pelo menos uma vez por mês, algum cliente da Débora é procurado via aplicativo de mensagem. Criminosos se passam por ela há quase 2 anos. Uma das vítimas transferiu mais de R$10 mil. Sempre um pedido de urgência, um pedido de pagamento de custas que não havia sido previamente pactuado entre nós. Mas o que acaba deixando o cliente inseguro é que o cliente recebe informações do processo. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, os criminosos usam robôs virtuais para garantir acesso em massa aos sistemas eletrônicos de tribunais de justiça. Em São Paulo, entre fevereiro e dezembro deste ano, a OAB recebeu mais de 4.000 denúncias de uso indevido de credenciais de advogados para a aplicação de golpes. 76% dos casos resultaram em prejuízo financeiro para os clientes. A OAB pediu uma investigação da Polícia Federal e acionou empresas de telefonia numa ação civil pública. No sentido de que essas instituições melhorem os mecanismos e aprimorem as ações para que elas possam também contribuir com a fiscalização de tudo o que acontece. Por conta da frequência de casos, foi lançado o Confirme ADV. A ferramenta online permite conferir dados de advogados, como o número de inscrição, e-mail e estado de atuação. A mensagem vai direto para o profissional, que tem 5 minutos para confirmar a identidade. Meu DDD é 11 e eu vejo os golpistas aplicando o golpe com a minha foto, com informações dos meus clientes e dos processos com o DDD 61, 40 e alguma coisa. A Federação Brasileira de Bancos também alerta os clientes. A Justiça não cobra valores antecipados para liberar indenizações ou resolver pendências processuais. Polícia Federal faz nova operação para investigar descontos ilegais de aposentadorias do INSS. Secretário executivo do Ministério da Previdência e o filho do careca do INSS são presos. Presidente da Câmara caça os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Fernando Haddad confirma que vai deixar o Ministério da Fazenda para cuidar da campanha eleitoral de Lula. Presidente Lula diz que não houve acordo para redução de penas e avisa que vai vetar o projeto da dosimetria. Hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. União Europeia adia para o ano que vem a assinatura de acordo com o Mercosul. E o alerta dos médicos para os efeitos colaterais do uso de canetas emagrecedoras falsas. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Preste atenção agora a um alerta dos especialistas. A venda de canetas emagrecedoras pela internet pode representar um risco à saúde. Pessoas que são seduzidas pelos anúncios de produtos mais baratos acabam injetando substâncias sem procedência conhecida. A Yuri fez um tratamento para emagrecer que descobriu pelas redes sociais. O produto era entregue em casa. A gente pegava na ampolinha de 60 miligramas e aplicava toda semana. E depois de um dia para o outro, a gente com a medicação já numa dose alta, a gente soube que não teria mais essas doses de medicação. A aplicação de substância de procedência desconhecida e a interrupção repentina tiveram consequências. Foram quase 5 quilos de reganho em menos de um mês. A caneta emagrecedora é indicada originalmente para o tratamento do diabetes tipo 2, mas também pode ser prescrita por um médico para o emagrecimento. Aprovado pela Anvisa e com patente registrada, o medicamento não possui genéricos ou similares no Brasil.
Mesmo assim, versões falsificadas ou contrabandeadas são vendidas na internet, colocando em risco a saúde da população. O paciente precisa vir no médico e entender se o medicamento pode ser aplicado para aquela condição, ou para um paciente diabético, ou para um paciente com indicações de emagrecimento, e ser comprado em farmácias. Uma mulher que também comprou a caneta falsificada pela internet diz que passou mal com o produto. Não tive efeito nenhum quanto à medicação, tirando alguns efeitos colaterais ruins. E eu mesma tinha que dosar a medicação e aplicar em mim mesma. O tratamento pode custar R$3 mil por mês. A orientação é desconfiar de preços muito abaixo do valor de mercado. Às vezes pode estar achando que está tendo vantagem, mas quem está tendo vantagem é só quem está te vendendo. Eu falo na internet sobre isso justamente para as pessoas que não sabem não entrarem na mesma que eu entrei. O boleto bancário ainda é um dos meios de pagamento mais usados pelos brasileiros. E os criminosos se aproveitam disso para adulterar documentos e enganar as vítimas. Amanda tem uma casa alugada em Caldas Novas, interior de Goiás. Ela foi surpreendida quando uma inquilina ligou dizendo que estava sem energia elétrica. Ela tinha todos os comprovantes, levou até a concessionária de energia para poder comprovar o pagamento e eles comunicaram para ela que ela tinha caído em um golpe. Ao fazer a leitura do código Pix, estava lá o nome da concessionária, recebidos e o nome, e o valor batendo, tudo perfeito. Não dava para qualquer pessoa entender que aquilo era um golpe. O golpe funciona da seguinte maneira: os criminosos utilizam um vírus de computador para adulterar boletos no momento da impressão. Os dados bancários são alterados e o dinheiro pago não cai na conta do destinatário, e sim na do golpista. O boleto é um dos meios de pagamento mais utilizados pelos brasileiros. Só no ano passado foram emitidos mais de 4 bilhões de documentos. Desde 2018, o Banco Central evitou a fraude de cerca de 450 milhões de reais em boletos fraudados por ano. Em Salvador, a polícia prendeu uma quadrilha que tinha feito vítimas em várias partes do país. Uma delas, em Mato Grosso do Sul, sofreu um prejuízo de 40 mil reais. O dinheiro desviado era aplicado em criptomoedas. 3 pessoas foram detidas. Esta especialista orienta quem caiu no golpe. Entre em contato com o seu gerente do banco, com a central de atendimento do seu banco, para que possa fazer o estorno daquele pagamento indevido. Realize um boletim de ocorrência, ainda que online, para que você prove que efetivamente você foi vítima de um golpe. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados em 5 estados e no Distrito Federal contra suspeitos de envolvimento nos desvios ilegais de aposentadorias e pensões do INSS. O número 2 do Ministério da Previdência foi exonerado e a polícia chegou a pedir a prisão de um senador. Um dos alvos da operação é o agora ex-secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal. Ele teve a prisão domiciliar decretada e foi exonerado do cargo. Adroaldo já ocupou um cargo na equipe do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que também foi alvo de busca e apreensão. Em nota, o senador afirmou que recebeu com surpresa as buscas em sua casa e que se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver acesso integral à decisão que autorizou a operação. A PF chegou a pedir a prisão do senador, que foi negada pelo ministro do STF, André Mendonça. Hoje também foi preso Romeu Carvalho Antunes. Ele é filho de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, que está preso desde setembro, apontado como um dos principais articuladores do esquema. Foi preso ainda Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis. Enquanto a empresária Roberta Luxinger, que é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, também foi alvo de busca. Segundo a investigação, ela teria orientado o careca do INSS a descartar os telefones logo no início da operação em abril. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que não sabia do envolvimento do secretário executivo no esquema. Esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as esferas do governo, para que a gente possa encontrar quem foram
os responsáveis pelas fraudes, punir e trazer de volta cada centavo. O presidente da República quer que traga de volta aos cofres públicos cada centavo desviado. Segundo a investigação, mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram descontados das contas de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024. Os valores eram descontados das contas dos beneficiários por sindicatos e entidades associativas sem autorização. Mais de 2 bilhões de reais já foram devolvidos pelo governo a mais de 3 milhões de vítimas. A Defesa Civil de São Paulo fez vistorias técnicas nas áreas afetadas pelas fortes chuvas em Ilhabela, no litoral norte do estado. Hoje foram enterrados os corpos de 2 idosos que morreram no temporal. A despedida foi marcada pela comoção. Artêmio Guedes, de 78 anos, tinha acabado de chegar em casa quando o muro cedeu em um deslizamento. Sempre foi exemplar, tanto na área de trabalho como chefe de família, sabe? Amigo de todas as horas. Foi um choque muito grande. Ele trabalhou comigo há mais de 30 anos. O idoso é uma das vítimas da chuva em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Ângelo Ricardo Repeto, de 84 anos, também morreu na enxurrada. A família dele esteve hoje na casa invadida pela água. O volume de chuva em 3 horas era esperado para 3 semanas. 120 pessoas buscaram abrigo na casa de amigos e parentes, e outras 15 estão em escolas da cidade. Doações estão sendo recolhidas na prefeitura. A enxurrada foi tão forte que arrastou muita coisa para a beira da praia. Nesse ponto, a ciclovia cedeu e o muro que existia também não aguentou. O entulho já foi retirado. Agora, um novo muro de contenção será construído. O Carlos viu o momento em que os veículos foram arrastados pelas ruas. Eu estava aqui em cima aqui do portão aqui olhando, o carro saía rodando, foi mais de 5 carros rodando na rua, foi parar lá na beira da praia. Aí a gente perdeu tudo, porque tudo que estava embaixo foi muito rápido, em questão de 10 minutos a maré já tinha invadido. Nesta empresa de cimento, os caminhões ficaram cheios de barro. A água, olha, chegou a essa altura, né? Eu estou aqui há 23 anos e nunca a água chegou nesse nível, né? Pelo menos 10 casas foram interditadas. Um laudo do Instituto de Pesquisas Ambientais vai definir medidas emergenciais e a longo prazo para melhorar a resposta da cidade a desastres. É importante a população se precaver ao risco, né? Precaver ao desastre, ficar sempre atenta, né, aos nossos alertas, às nossas redes sociais. Esta casa foi vistoriada e interditada. A família vai sair, com medo de novos deslizamentos. Não tem como a gente se colocar em risco, né? É muito perigoso. E em Petrópolis, na região serrana do Rio, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas por um servidor da prefeitura que teve o carro arrastado durante o temporal. A vítima estava a caminho do trabalho e não conseguiu sair do veículo. Os bombeiros usaram botes para vasculhar as margens do rio, enquanto mergulhadores procuravam pela vítima. Represas da região também foram vistoriadas. Mauro de Oliveira França, de 68 anos, desapareceu ontem, depois do temporal que provocou alagamentos em Petrópolis, na região serrana do Rio. O vídeo, feito por um morador, mostra o carro em que ele estava sendo arrastado pela correnteza. Em questão de segundos, o veículo foi engolido pela enchente. Estava sendo arrastado, de repente foi tentar sair, o carro virou. Mauro é servidor da Prefeitura de Petrópolis. Segundo o sobrinho, ele estava a caminho do trabalho. Ele sai cedo de casa porque ele sobe a serra, então acho que ele não recebeu a notícia que estava chovendo muito em Petrópolis e foi pego de surpresa, entendeu? O carro foi encontrado vazio na entrada do túnel construído para escoar a água na região central da cidade em dias de chuva forte. As águas do túnel são despejadas neste rio, que corta outros municípios da região serrana. O curso irregular e as pedras no fundo dificultam a navegação. Por isso, as equipes decidiram fazer as buscas em etapas até este ponto, na cidade vizinha de Areal, a mais de 40 quilômetros do local do desaparecimento. Bombeiros de 4 quartéis foram acionados. O Corpo de Bombeiros sempre vai trabalhar com a esperança de encontrar, né, a pessoa com vida. E é isso que o Corpo de Bombeiros está fazendo ao percorrer todo o leito do rio, com o fito de encontrar essa pessoa desaparecida. A Defesa Civil do Estado segue em alerta.
Ainda pela manhã, pontos de alagamento foram registrados na capital e bombas de drenagem foram enviadas para ajudar no escoamento da água na Baixada Fluminense. A região sudeste continua em alerta por causa das chuvas. Vamos saber como é que fica o tempo nessa sexta-feira com a Giovana Rizardo. Rio de Janeiro segue com essas instabilidades. Giovana, boa noite. Sim, Mariana, a instabilidade se mantém. Em alguns períodos pode chover forte. Boa noite para você. Oi, Clébio, boa noite. E uma boa noite para você. Com a frente fria indo embora, amanhã as temperaturas sobem gradualmente em partes do sudeste e no sul do país. Em Florianópolis, sol entre nuvens e máxima de 29 graus. Em São Paulo, períodos de céu nublado com chuva isolada à tarde e à noite. Faz 26. Em Goiânia, tempo nublado com alerta para temporais à tarde. Máxima de 25. Minas Gerais foi o estado que mais registrou chuva nesta quinta-feira. Agora, as imagens de satélite mostram as instabilidades mais concentradas no centro-norte do país. Amanhã, a circulação de ventos associada ao calor e à umidade favorece chuva forte e temporais isolados no centro-norte e também em áreas do sudeste. O maior risco está no Pará. No sul e sudeste, uma massa de ar frio contribui para o tempo estável. Destaque para o litoral gaúcho, onde as rajadas de vento podem chegar a 70 km por hora. Já no interior do Nordeste, na região sul, o ar quente e seco derruba a umidade do ar para menos de 30%. Em Porto Alegre, tarde de 32 graus. No Rio de Janeiro, 27, 25 em Brasília, 28 em Porto Velho e até 33 em Teresina. Hora do Tempo Delivery. Agora, do Recife, vem o pedido da Magda. Boa noite, Magda. Os próximos dias vão ser ensolarados, mas a chuva pode aparecer a qualquer hora. Máximas entre 30 e 31 graus. A Loreci é de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Boa noite, Loreci. Amanhã o sol predomina e a máxima chega aos 29 graus. Entre sábado e domingo, sol encoberto e as temperaturas ficam entre 27 e 30 graus. Mande sua mensagem pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag #VocêNoJR. Mariana, Clébio. Obrigado, Giovana. E você vai ver ainda hoje. União Europeia adia para janeiro a assinatura de acordo comercial com o Mercosul. E também, presidente Lula faz balanço do ano com jornalistas e diz que não houve negociação na votação da dosimetria. Lula foi enfático ao dizer que vai vetar o projeto aprovado no Congresso. O texto diminui o tempo para a progressão das penas dos condenados pelos atos golpistas. O presidente Donald Trump disse hoje que não precisa avisar o Congresso americano sobre uma possível invasão terrestre à Venezuela. Os Estados Unidos realizaram um novo ataque contra uma embarcação suspeita no Oceano Pacífico. A nova ofensiva americana atingiu um barco e matou 4 suspeitos. Segundo o Departamento de Guerra, a embarcação estava carregada com drogas e a caminho dos Estados Unidos. Até agora, quase 100 pessoas morreram em mais de 20 ataques no Pacífico e no Caribe. No pronunciamento feito ontem, Donald Trump fez um balanço do primeiro ano de mandato. O presidente disse estar orgulhoso pela queda de 94% do narcotráfico por rotas marítimas. Hoje, Trump afirmou que não precisa avisar o Congresso antes de uma possível invasão por terra à Venezuela, mas que não vê problema em consultar os parlamentares. Ele disse ter receio de que as informações vazem da Câmara e do Senado. Apesar das ameaças, uma fonte do governo afirmou que o presidente americano não quer provocar outra guerra. No entanto, Donald Trump vai acabar com o fluxo de drogas para os Estados Unidos, pois considera um ataque à soberania de Washington. Trump acusa os venezuelanos de roubarem o petróleo que antes também era explorado pelos americanos. O presidente Nicolás Maduro rejeitou a justificativa da Casa Branca e disse estar no direito de vender a matéria-prima das reservas venezuelanas. Estamos em nosso direito. O primeiro-ministro da Austrália anunciou hoje um pacote de leis para combater o discurso de ódio e o antissemitismo.
depois do ataque terrorista que deixou 15 mortos domingo numa celebração judaica. As novas medidas endurecem as penas para crimes de ódio e também reforçam a segurança da comunidade judaica. Hoje, terroristas do Estado Islâmico afirmaram que o ataque foi motivo de orgulho, mas não reivindicaram a autoria do crime. O atentado ocorreu domingo na praia de Bondi, em Sydney, e deixou 15 mortos. Entre as vítimas estão crianças e idosos. As autoridades australianas investigam possíveis ligações com ideologias extremistas no ataque. Você vai ver a seguir: 7 de cada 10 mulheres são vítimas de assédio no Brasil. E a maioria dos casos acontece em espaços públicos. E também, presidente da Câmara caça os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. E chegou o dia. Hoje tem a grande final da Fazenda, às 10h30 da noite, ao vivo, aqui na Record. E a decisão está nas suas mãos. A gente volta com uma dica muito importante, porque um aplicativo de celular tem sido um grande aliado justamente no combate à violência doméstica em São Paulo. Com esse aplicativo, as vítimas têm um botão de pânico para pedir socorro imediato para a Polícia Militar. E só nesse ano ele foi acionado, em média, 14 vezes por dia. Nos 10 primeiros meses deste ano, 207 mulheres foram assassinadas no estado de São Paulo, vítimas de feminicídio, um aumento de quase 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Para conter a onda de violência contra as mulheres, o estado de São Paulo criou um mecanismo de proteção que funciona no celular e permite que a vítima peça socorro a qualquer hora e em qualquer lugar. É um aplicativo que contém um dispositivo chamado Botão do Pânico. Basta um toque na tela do celular e o pedido de socorro é recebido imediatamente nos centros de operações da Polícia Militar. A velocidade faz toda a diferença entre a vida e a morte. Então, quanto mais rápido o pedido de socorro for feito, mais rápido a viatura vai até o local e garante a segurança e a integridade física dela. O botão fica disponível para mulheres que já têm medidas protetivas. Além disso, o aplicativo, chamado SP Mulher Segura, orienta e disponibiliza um atendimento especializado para a vítima. E pode até localizar o agressor se ele estiver usando tornozeleira eletrônica. Nós conseguimos enxergar de fato o local que ele está e redirecionando os patrulheiros quando no empenho de uma viatura para poder prosseguir num flagrante e esse agressor ser conduzido até uma delegacia. De janeiro até agora, o botão do pânico foi acionado quase 5.000 vezes. É importante que as vítimas tenham consciência de que elas precisam dar o primeiro passo, que elas precisam buscar os serviços públicos, a segurança pública, para que não haja uma progressão criminosa. Está aí um bom exemplo que deveria ser replicado em todo o país, né, Mariana? Isso porque 7 em cada 10 brasileiras afirmam já ter sofrido algum tipo de assédio. A importunação sexual é um crime que continua presente nos espaços públicos, no transporte e às vezes até no ambiente de trabalho. Essa jovem que prefere não se identificar trabalha nessa loja de conveniência em um posto de combustíveis em São Paulo. Nessas imagens, ela aparece no balcão quando um homem se aproxima. Ele começou a falar assim que eu era muito bonita e que ele tinha gostado muito de mim, que ele queria sair comigo, se ele podia ficar esperando o horário de eu ir embora. O homem vai até o carro e depois retorna à loja. Contrariado, decide ameaçá-la, mostrando uma arma na cintura. Ele falou para mim que ele era delegado civil. Quando os polícias chegaram, viu que ele era policial penal, né? Não tinha nada a ver com o cargo que ele tinha falado para mim. Assustada e com medo, a jovem foi realocada pela empresa para trabalhar em outro posto. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não se manifestou sobre a conduta do policial penal. Uma pesquisa mostra que 75% das mulheres brasileiras dizem já ter sofrido algum tipo de assédio. A maioria dos casos ocorre em espaços públicos, como ruas, praças e parques. O transporte público aparece em segundo lugar, seguido pelo local de trabalho e casas noturnas.
Essa delegada explica que não precisa haver contato físico para que um caso seja considerado importunação sexual. Condutas que não são necessariamente um estupro, mas que já caracterizam uma violação à dignidade sexual. O autor do crime, ele pode caracterizar com falas de teor sexual. Não há toque, é praticado por meio de telefone, de mídias de redes sociais. Importunação é crime no Brasil desde 2018 e a pena varia de 1 a 5 anos de prisão. A vítima deve procurar a polícia. Ela pode registrar o boletim de ocorrência por importunação sexual. A presidente da União Europeia anunciou hoje o adiamento da assinatura do acordo comercial com o Mercosul. Itália e França pressionaram o bloco para proteger o setor agrícola. Ursula von der Leyen anunciou para líderes europeus reunidos em Bruxelas, na Bélgica, que a conclusão do acordo vai ficar para janeiro. A Comissão Europeia queria assinar o acordo na cúpula do Mercosul, que acontece sábado em Foz do Iguaçu. Mas o plano foi alterado depois que a Itália se juntou à França para pedir um adiamento, com o objetivo de garantir mais proteção ao setor agrícola. O Parlamento Europeu ainda pediu mudanças no tratado, como a inclusão de mecanismos para suspender importações quando a livre concorrência for prejudicada. Antes do anúncio da suspensão da assinatura, tratores tomaram as ruas, enquanto agricultores enfrentaram a polícia em um protesto nas proximidades da sede do Parlamento Europeu. No confronto, um manifestante ficou ferido. Os trabalhadores temem a concorrência dos produtos do Mercosul, que devem chegar mais baratos à União Europeia. O acordo é negociado há mais de 25 anos e prevê a redução gradual das tarifas de importação entre os blocos econômicos. A premier italiana Giorgia Meloni disse ao presidente Lula que pode apoiar o acordo comercial, mas pediu paciência. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que as contas não fecham e que o acordo não pode ser assinado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que deve deixar o governo já no início do ano que vem. Cristina Lemos conta quais são os planos do ministro. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana. Kleber, olha, o ministro declara que vai se dedicar a coordenar a campanha do presidente Lula à reeleição. Fernando Haddad é pressionado a concorrer às eleições do ano que vem, mas declara que não deseja entrar na disputa. O presidente Lula disse a jornalistas que vai vetar o projeto da dosimetria aprovado ontem pelo Senado e que o governo não fez acordo para a aprovação do texto. O presidente Lula fez um balanço do governo neste ano e foi enfático ao dizer que vai vetar o projeto de lei da dosimetria, que foi aprovado ontem no Senado. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. E as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. Com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Lula foi questionado sobre a suposta relação entre o filho, Fábio, e Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Lula também disse que está em contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para negociar o fim da sobretaxa a produtos brasileiros. Se eu fingir que eu esqueço, eu que tenho interesse, ele acha que está tudo resolvido. E eu não, eu tenho que cobrar, eu que tenho interesse. Lula comentou ainda a desistência da União Europeia de fechar o acordo comercial com o Mercosul, que seria assinado neste sábado. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, cancelou a vinda ao Brasil, depois da Itália se alinhar à França para adiar a assinatura. O presidente Lula conversou com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e disse que ainda tem esperança no acordo. Ela ponderou para mim que ela não é contra o acordo. Ela apenas está vivendo um certo embaraço político por conta dos agricultores italianos, mas que ela tem certeza que ele é capaz de convencê-los a aceitar o acordo.
E ela, então, pediu para mim que se a gente tiver paciência de uma semana, de 10 dias, de máximo um mês, a Itália estará junto com o acordo. Sobre a situação dos Correios, que registram um rombo de 6 bilhões de reais, o presidente disse que empresas estatais não devem ter prejuízo, mas descartou a privatização. Enquanto eu estiver na presidência, a palavra privatização dessas empresas não vai existir. Pode existir parceria, pode transformar a empresa em empresa, sabe, de economia mista, mas privatização não vai ter. Sobre eleição, Lula disse que gostaria de ter Fernando Haddad concorrendo ao governo de São Paulo, mas o ministro da Fazenda afirmou que não será candidato e que deve deixar o cargo para trabalhar na campanha de reeleição de Lula. O que ele falou para mim é o que ele falou hoje para vocês. Eu posso querer, mas eu vou respeitar a decisão que o Haddad tomar. Foi quando eu falei para ele, essa foi a reação dele ao que eu disse a ele, né, que não tinha intenção de concorrer às eleições de 2026. A mesa diretora da Câmara aprovou hoje a cassação dos mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. As cassações foram assinadas pela maioria da mesa diretora da Câmara, que é presidida por Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O prazo dado por Mota para a manifestação dos dois parlamentares terminou ontem. Alegando perseguição no Brasil, Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos em março. De lá, atuou para que o presidente Donald Trump punisse autoridades brasileiras e aplicasse um tarifaço contra as exportações do Brasil, como forma de pressão para tentar livrar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, da prisão. Já Alexandre Ramagem fugiu para os Estados Unidos durante o julgamento, em que acabou condenado a 16 anos e 1 mês de prisão e a perda do mandato pela participação na tentativa de golpe de Estado. Ele tem um pedido de prisão em aberto no Brasil. A mesa diretora da Câmara justificou a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro por ele ter deixado de comparecer a 1/3 das sessões deliberativas da Casa neste ano. Alexandre Ramagem votava à distância nas sessões da Câmara desde setembro, amparado por um atestado médico. Segundo o mesmo ofício, a perda de mandato foi declarada porque ele deve continuar afastado da Câmara no próximo ano. Dos 7 integrantes da mesa diretora, 2 não assinaram o documento de cassação dos mandatos. O primeiro vice-presidente, Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, e o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Mesmo assim, a decisão é definitiva e não vai passar pelo Conselho de Ética ou plenário. A defesa de Alexandre Ramagem informou que não vai comentar. Eduardo Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a cassação. O Banco Central prevê a desaceleração da economia brasileira no ano que vem, mas mantém as projeções para os juros e para a inflação. O Banco Central aumentou a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto em 2025 de 2% para 2,3% neste ano e de 1,5% para 1,6% no ano que vem. Se confirmado, será o pior resultado desde 2020. Entre os motivos estão os juros elevados. Hoje, a taxa Selic está em 15% ao ano, o maior nível em quase 20 anos. E não há uma perspectiva de cortes no curto prazo. Eu prefiro aguardar e recolher dados até lá, para que a gente possa, quando chegar lá com mais dados, tomar essa decisão. Então, não há nem portas fechadas, nem setas dadas. Para a inflação, o Banco Central projeta uma queda gradual, mas ainda acima da meta de 3% ao ano até 2027. O presidente Lula oficializou o convite para Gustavo Feliciano, do União Brasil, assumir o Ministério do Turismo. A posse está marcada para a próxima terça-feira. Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba e filho do deputado Damião Feliciano. E foi indicado para ocupar a vaga de Celso Sabino, que deixou a pasta ontem. Mariana, Clébio. Obrigada, Cris. Você vai ver a seguir: a polícia de São Paulo prende um segundo suspeito de envolvimento no roubo à biblioteca Mário de Andrade. E também, avião particular cai durante decolagem e deixa 7 mortos nos Estados Unidos. Falta pouco. Hoje, às 10h30 da noite, tem a final da Fazenda, ao vivo. O
Banco Central divulgou novas regras para o Pix que passam a valer a partir de fevereiro. E na mesma data, os bancos também vão adotar novas medidas de segurança. Patrícia Lages, tudo para diminuir as fraudes. Essa é a expectativa, né? Boa noite. Essa é a expectativa, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Clébio. Boa noite para você que nos acompanha. O Pix já é a principal forma de pagamento instantâneo do país, o que atrai a atenção de criminosos e exige a atualização constante de medidas de segurança. O Banco Central determinou o aprimoramento do Mecanismo Especial de Devolução, o MED, que é a ferramenta para reaver valores em situações de fraude. Hoje, o MED funciona assim. Os bancos rastreiam apenas a conta do recebedor inicial e só devolvem o dinheiro se houver saldo disponível nessa conta. Mas como os criminosos transferem rapidamente os valores para outras contas, a devolução não é concluída em mais de 90% dos casos. Agora, com as novas medidas, os bancos terão de ampliar essa busca, implementando o rastreamento em cascata, ou seja, se o valor for transferido da conta inicial para outras contas, o rastreamento será estendido a essas contas também. Essa medida aumenta as chances de recuperação do dinheiro. Agora, Patrícia, uma dúvida comum é que cada banco usa nomes diferentes no extrato da conta. Com as novas regras do Pix, isso vai mudar? Vai mudar sim, Clébio. A partir de 2 de fevereiro, todos os bancos terão de seguir um padrão de apresentação. Por exemplo, hoje, quando existe a devolução de valores por fraude, alguns bancos usam a descrição transação devolvida por medida de segurança, sem deixar claro do que se trata. Agora, na nova regra, será obrigatório identificar o pagamento original, a data, o valor e o motivo da devolução. Agora, com todas essas mudanças, o Pix, Patrícia, vai passar a ser cobrado? Não vai, Mariana. Olha só, as operações de transferências via Pix continuam gratuitas para pessoas físicas. A cobrança de taxa permanece permitida apenas para pessoas jurídicas. Mariana, Clébio. Obrigado, Patrícia. E 2 passageiros esqueceram um celular dentro de um carro de aplicativo. O motorista voltou para entregar o aparelho, mas acabou esfaqueado. Segundo a polícia, os agressores não concordaram em pagar uma taxa de R$50, que é cobrada pelo aplicativo. A violência foi registrada pelas câmeras da prefeitura durante a madrugada em Botafogo, na zona sul do Rio. O motorista de aplicativo tenta escapar dos passageiros na rua. As imagens mostram quando ele é alcançado e ferido com golpes de faca. Segundo as investigações, o ataque aconteceu depois que um dos agressores esqueceu o celular no carro. O motorista, para retornar ao local que tinha deixado os passageiros, tem que, na verdade, cobrar uma taxa desses passageiros e, em razão desse desentendimento, houve uma discussão e que culminou nas agressões por parte dos autores contra a vítima. Outras imagens mostram quando os 2 agressores pedem ajuda a um porteiro e se escondem em um prédio. Eles foram identificados como Elcimar João Souto e Éder Alves Freitas. A defesa deles não foi localizada. O motorista, Felipe Evangelista, de 30 anos, está hospitalizado com o quadro clínico estável. Os passageiros se recusaram a pagar a taxa de R$50 e agora vão responder por tentativa de homicídio. A polícia também investiga se o crime foi premeditado, porque eles já esperavam a vítima com uma faca. O porteiro do prédio também foi ouvido na delegacia sob a suspeita de acobertar os agressores. 13 pessoas ficaram feridas depois de caírem de uma escada rolante hoje de manhã na estação Brás, no centro de São Paulo. Algumas tiveram que pular da plataforma. O acidente foi provocado por um carrinho de compras que enroscou na lateral da escada e provocou a aglomeração. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 50 suspeitos de envolvimento no assalto ocorrido no aeroporto de Caxias do Sul no ano passado. O roubo é considerado o maior do estado, 14 milhões de reais. A operação cumpriu 175 ordens judiciais e ainda desmontou um esquema de tráfico de drogas que movimentou cerca de 5 milhões de reais em 7 meses.
Foi preso hoje em São Paulo, segundo suspeito de envolvimento no assalto à Biblioteca Mário de Andrade há cerca de 10 dias. Um terceiro homem já foi identificado. As obras roubadas ainda não foram recuperadas. Ao todo, 13 gravuras dos artistas Henri Matisse e Cândido Portinari foram levadas. Nos Estados Unidos, 7 pessoas morreram na queda de um avião particular. As imagens mostram o momento do acidente, ainda no aeroporto da Carolina do Norte. O jatinho explodiu, deixando um rastro de fogo na pista. Segundo as autoridades, o avião caiu durante a decolagem. O piloto e 6 passageiros morreram. As causas da queda desse avião ainda serão investigadas. O aeroporto da Carolina do Norte não tem torre de controle e foi fechado. O jogador de futebol Mário Pineda foi assassinado a tiros no Equador. Um suspeito foi preso. O jogador de 33 anos estava em um açougue com a família quando o ataque aconteceu. A mãe de Pineda também foi baleada. Ela foi socorrida e levada para um hospital. O crime ocorreu ontem, horas depois do presidente do Barcelona de Guayaquil revelar em uma carta que um dos jogadores do time havia solicitado proteção especial após receber ameaças de morte. Aqui no Brasil, o atleta jogou pelo Fluminense. A polícia investiga a motivação do crime. Até o momento, um suspeito foi preso. Em Medellín, a polícia tenta identificar os responsáveis pela confusão generalizada na final da Copa da Colômbia. A briga começou na arquibancada depois da vitória do Atlético Nacional por 1-0 contra o Independiente Medellín, na noite de ontem. Dezenas de torcedores invadiram o campo, arremessaram objetos, quebraram os equipamentos que faziam a transmissão do jogo. A confusão deixou 59 feridos. 2 times da Série A do Campeonato Brasileiro anunciaram novos técnicos estrangeiros nesta quinta-feira. O Internacional contratou o uruguaio Paulo Pesolano, de 42 anos. Ele vai substituir Abel Braga, que agora será diretor técnico. Pesolano já trabalhou no futebol brasileiro e comandou o Cruzeiro em 2023. O Remo também anunciou o novo técnico. É o colombiano Juan Carlos Osório, de 64 anos. Osório também já é conhecido por aqui. Ele foi treinador do São Paulo e do Atlético Paranaense. Fico por aqui, Mariana, Clébio. Obrigado, Bruno. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Você pode conferir as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe e logo depois de Reis, chegou o momento mais esperado da Fazenda. Tem a grande final ao vivo e a decisão está nas suas mãos. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Boa noite. Ótima noite, até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.